Agradecemos a todos que têm estado conosco, né, durante essas semanas, esses períodos, né, estudando a palavra de Deus a cada semana. Que Deus seja abençoando a cada um de nós. Guia nos momentos que vamos nos fazer uma breve oração. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Transforma-nos a cada dia a tua semelhança. Perdoa nossos pecados. Teu Santo Espírito seja conosco. Em nome de Jesus, amém. O tema dessa semana, né, fala morrer como semente, né, porque Deus mostra, né, que nós temos que passar por uma fase da vida similar, né, a uma semente. E para ela poder nascer como uma planta ou como uma árvore, né, primeiro ela tem que morrer a semente e depois ela crescer, né, para vir dar os frutos. Então, da mesma forma, nós também, Deus, de fato, assim, a gente tem que entender que depois que Adão e Eva pecaram, os dois pecaram, nós estávamos ameaçados de morrer a morte eterna. Então Deus traçou um plano, né? Deixou que parte dessas consequências viesse para nós, né? Ou seja, a gente morre, mas não morremos a morte eterna. Nós morremos uma morte, né, até que venha o julgamento, para entendermos, né, de fato o que é a morte. Mas Deus, né, na misericórdia dele, nos traçou um plano para que nós pudéssemos morrer, mas mesmo morrendo, nós conseguíssemos viver, né? Só o nosso Deus mesmo tem um plano desse, né? Nós vamos entender um pouco dessa semana, né, sobre esse tema. Então, morrer para o quê? Para o eu. Deus quer que a morte que aconteça em nós seja o quê? Para o eu. Para a nossa natureza pecaminosa, que nós nascemos, né, com ela depois do pecado, nós já nascemos com essa natureza e ela luta conosco até o fim dos nossos dias, né, ou até a volta de Jesus. Então, João 12, 24 diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aqui Jesus, né, de fato, estava falando dele mesmo. Ele aqui, Jesus, é o grão de trigo. E era necessário que Jesus morresse, né? Porque se Jesus não morresse, ele ia ficar sozinho, ou seja, nós íamos desaparecer. E Deus, de alguma maneira, né, não quer que nós desaparecemos, que nós sejamos seus filhos e vivemos com ele. Então ele tomou essa decisão. Então ele tomou a decisão de morrer. Com a morte dele, ia ser produzido o quê? Muito fruto. Quem é esse fruto? Cada um de nós que fomos salvos, nós somos esse fruto que vai alegrar Jesus, né, na eternidade. Colossenses 3,5 diz: com isso, né, Deus traça esse plano. E tem que haver uma morte, né? Ou você vai morrer a morte eterna, ou você vai ter que morrer para o eu, ou seja, para a natureza pecaminosa. Um dos dois coisas vai morrer, tem que morrer. E aqui Colossenses 3,5 diz: mortificai, pois os vossos membros. Então a prática, né, do pecado é no nosso corpo, é através do nosso corpo. Começa na mente, mas no final a gente pratica. Então a gente tem que aprender o que? Mortificar os vossos membros, ou seja, fazer o que? Com que eles morram, né, para o pecado, que estão sobre a terra. Aí aqui dá alguns exemplos, né, da prática do pecado, que é a fornicação, ou seja, é praticar sexo, né, fora do casamento, né, ou mesmo às vezes dentro do casamento com mais pessoas além, né, da sua esposa ou esposo. Isso é o que? A fornicação. No sentido assim mais literal seria, né, você sendo solteiro e tendo relação, né, com várias pessoas, né. E porque quando com casado já passa a ser chamado de adultério. Então a impureza é o que? São as formas, né, erradas, né, de você ter relações, né, de você casar com pessoas que Deus diz que nós não devemos casar. Então isso faz parte da impureza. Também dessa impureza existe também a impureza, né, dos alimentos que nós comemos de forma errada. Deus disse que alguns alimentos a gente pode comer, outros não podem ser comidos. Aqui também a afeição desordenada, né? A afeição desordenada está relacionada, né, com você se relacionar com pessoas, né, do mesmo sexo. E na Bíblia isso é considerado uma afeição desordenada, né? Ou seja, por que desordenada? Porque o objetivo original, né, de nós ao sermos criados foi homem se unir à mulher. Então, esse sendo o plano original, qualquer coisa que desvie desse plano é chamado desordenado. Vil concupiscência aí são o pecado em diversas formas, né? Na glutonaria, né?
o assassinato, né, a cobiça, a inveja, né? Então a vil concupiscência envolve muitas coisas aqui. A avareza é você, né, considerar, né, os recursos, né, as posses que você tem mais importantes do que Deus, né, ou do que as pessoas. E diz aqui tudo isso aqui, ó, fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, tudo isso é idolatria, ou seja, você está adorando alguém em detrimento de Deus, né? E quem você vai estar adorando? Satanás. Porque Satanás está na terra, governando a terra, para a gente poder nos instigar a fazer essas práticas. Então, quando a gente está envolvido nessas práticas, Satanás está apoiando a gente. Então, de fato, nós estamos adorando a ele, porque ele é o ator principal para que nós pratiquemos esses atos. Não quer dizer que ele é culpado de tudo, mas sim que ele faz parte, né, desses erros que nós cometemos, aí com certeza. Mas a culpa também é nossa. Romanos 8, 13, 14 diz: porque se viver de segundo a carne, se viver de segundo a natureza pecaminosa, não é que não quer dizer que nós não temos que viver de acordo com a carne, sim, mas não de acordo com a natureza pecaminosa, o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer. Mas se pelo Espírito, ou seja, através do Espírito Santo nos dá a condição de mortificar as obras do corpo, aí sim nós vamos viver. Não é que a gente vai mortificar as obras do corpo e não fazer nada, né? Não é isso que Deus está dizendo. E sim as obras pecaminosas, para a gente poder praticar as boas obras. Porque Deus nos criou para praticar as boas obras. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Então, aí, quando você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, você vai praticar as boas obras. E essas boas obras, a Bíblia diz, são frutos do quê? Do Espírito. E como é esse processo? Você, quando conhece a Deus, conhece o Evangelho, você não está em boa condição. E às vezes, mesmo conhecendo, mesmo depois de batismo, você ainda está em lutas. Então, mas você tem que dar o primeiro passo, que é a escolha. Que Deus não vai fazer por você, você tem que fazer. Colossenses 2 diz que o quê? Que escolha é essa? Você tem que tomar a decisão, né, de aceitar Jesus como Salvador e batizar. Quando você batiza significa o quê? Uma morte. Como diz aqui, sepultados com ele no batismo. Então, quando a gente aceita Jesus como Salvador, quando a gente batiza nas águas, é como se a gente estivesse morrendo, né? Tomando a decisão de morrer, por quê? Para a natureza pecaminosa. Isso permite que o Espírito de Deus age em tua vida. E diz, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Então, quando você sai das águas batismais, Deus te dá o quê? Uma nova natureza. E essa nova natureza agora vai lutar contra a velha natureza. Então, vai haver uma guerra. Então, por quê? Porque Deus traçou esse plano para que nós pudéssemos, que mesmo morto, a gente venha ao pó da terra, a gente seja ressuscitado um dia. E diz, quando vós estavas mortos nos pecados, né? E na incircuncisão da nossa carne, né? O que Jesus fez? Nos vivificou juntamente com ele. Quando Jesus ressuscitou, ele garantiu que o plano da redenção, ou seja, a oportunidade que é dada a nós, estava garantida. E aí Jesus é o que? Decidiu perdoar nossas ofensas. E o que faz? Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então, todo o processo de ordenança que existia de sacrifício de animais, né? E envolvia as ofertas, que envolvia o cordeiro, eram ordenanças. Por que era ordenança? Porque de fato o cordeiro é Jesus. De fato, quem ia morrer é Jesus. Então, quando Jesus morre, não há mais necessidade de cordeiro, nem das ordenanças relacionadas com isso. Não quer dizer que a lei de Deus foi abolida, né? Porque a lei de Deus não é ordenança, a lei é lei, né? As leis, né, também de alimentos puros e impuros também não foram abolidas, né? Porque são leis. Mas as ordenanças, elas deixaram de ter validade. E diz aqui, o qual de maneira que era nos contrária, nos tirou do meio de nós, cravando, né, tudo isso na cruz. Então, na cruz, Jesus cravou, não foi a lei de Deus. Na cruz, ele morreu para cumprir a lei de Deus. Porque o pecado leva o quê? A morte. Então, Jesus teve que morrer para o quê? Para nos dar a oportunidade de ter uma nova vida. Uma vez que a gente aceita Jesus, que nós somos sepultados, né, com batismo e tal, nós começamos uma luta diária. Por isso nós temos que ler a Bíblia diariamente, nós temos que confessar os pecados diariamente. Nós temos que estar lutando diariamente. Às vezes a gente está mais fraco, às vezes a gente está mais forte. E temos que continuar. Mas algo que é fundamental para nós é o quê? Nós temos que aprender a ser submissos, né, para fazer a vontade de Deus. O que é submissão? Aqui dá um exemplo. Filipenses 2, 3 a 8 diz, nada façais por contenda ou vanglória. Ou seja,
por briga, por desavença, né? Ou vanglória, porque você quer se exaltar. Mas façai as coisas o quê? Por humildade. Ou seja, como é que a gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente for trabalhar, trabalhe como se fosse para Deus. Você está prestando um serviço para Deus, não para seres humanos, mas sim para Deus. E aí você vai ser humilde. Diz, cada um considere os outros superior a si mesmo. Por que que a gente considera os outros superior a si mesmo? Porque senão a gente não vai cuidar do outro, nós não vamos fazer o bem ao outro, nós não vamos doar-se para o outro. Então é isso nesse sentido, né? E aqui diz, não atente cada um para o que é propriamente seu, ou seja, você vai deixar de preocupar somente com aquilo que é seu. Por quê? Porque nós vamos lembrar que Deus faz isso por nós. Deus é o Criador de todas as coisas, mas mesmo assim Ele cuida de nós, mesmo sendo pecadores. E diz, mas cada qual também cuide do que é dos outros. Ou seja, tem pessoas que Deus, né, nos permite existir para ajudar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, né? Fazer o melhor por essas pessoas, né? Para que elas também no futuro possam fazer o melhor para outros. Diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que teve Jesus? Jesus sendo Deus, meu Deus, que glória, né? Jesus é Deus, mas sendo Deus, ele, quando traçou o plano da redenção, quando ele tornou-se humano, ele não usou em nenhum momento o poder divino para si próprio. Ele viveu como quê? Como um ser humano normal. Isso é difícil. Você ter poder, né, para quitar toda a sua dívida, imagine. Você ter poder, né, para fazer o que você quiser do ponto de vista financeiro e você se limitar com um salário mínimo. Não era nem salário mínimo. Não pode dizer que não era nem salário mínimo. Né? Então Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Ainda fez mais. Fez-se semelhante a nós, seres humanos, e na forma de homem ele se humilhou. Ou seja, o que Deus falava, ele obedecia, mesmo ele sendo Deus. Imagine isso. Ele não tinha, né, essa obrigação, porque ele é Deus. Mas ele humilhou-se e viveu como ser humano, obedecendo ao Pai. E chegou a ponto de morrer na cruz para cumprir esse propósito. Por que que Jesus fez isso? Porque ele te ama. Porque ele me ama. Ele quer que nós estejamos com ele na eternidade. Como um pai que ama seu filho e dá a vida por seu filho. É por isso que Provérbios 22:4 diz, o galardão da humildade, ou seja, o presente que nós ganhamos por ser humilde e o temor do Senhor são riquezas. O que é que Deus nos dá? Se nós somos humildes e respeitamos a Deus, temor é respeito, suprema consideração que nós temos por Deus. Nós vamos receber o quê? Riquezas, honra e vida. Essa riqueza não quer dizer que é riqueza aqui terrestre, não. Porque João, o apóstolo Pedro, Tiago, não receberam riqueza terrestre. Mas que riqueza é? São riquezas eternas. Que honras é? São honras eternas. Que nós vamos receber quando Deus restaurar e criar aqui um novo céu, uma nova terra. E que vida é essa? Vida eterna. Então você tem que fazer uma escolha. Que se você quer participar dessas riquezas, né, eternas, desta honra eterna e dessa vida eterna. Mateus 11:28-30, Jesus diz, como é que nós temos que trilhar o caminho? Esse caminho tem uma forma de ser trilhado. Jesus diz, vinde a mim, a gente tem que ir para ele. Jesus diz, nós temos que tomar a decisão de ir para ele. Todos que estáis cansados e oprimidos, eu estou cansado, eu estou oprimido, né, em algumas coisas que eu tenho lutado. Mas não estou desanimando, não. Eu estou vindo para Jesus. Estou aqui com vocês e também estou vindo a Ele. E Ele disse que vai nos aliviar. Então, Ele vai aliviar a mim e você também. Só que Jesus disse que não é só isso. Nós temos que tomar sobre nós, né, o jugo dele. O jugo o quê? O que é o jugo de Jesus? A lei dele. Ele diz, tu me ama, guarda o quê? Os meus mandamentos. Os mandamentos de Jesus é o jugo que nós temos que tomar. Ser obediente, ser humilde, ser submisso a ele, ou seja, isso é o jugo. Para o quê? A gente só vai aprender se a gente for submisso a ele. Aprender de mim, que sou manso e humilde, ou seja, Deus é manso e é humilde, meus irmãos. Olha que glória. Jesus é manso e humilde. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, é manso e é humilde. E de fato é, né? Quantos xingamentos, né? Quantas coisas, né? As pessoas falam mal, né? Nosso Deus e Pai. E ele está aí calado, né? Aguentando, ouvindo, né? Esperando o momento certo de julgar todas as pessoas. É humildade e é
mansidão. E ele disse que nós fizermos isso, né, tomar sob o jugo, nós vamos encontrar descanso. Você quer descanso? Então, tome o jugo de Jesus. E diz, o jugo de Jesus é suave, diz o fardo dele é leve. Ou seja, tem jugo? Tem, mas ele diz que vai ser suave. E o fardo que nós vamos carregar vai ser leve. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a carregar esse fardo. Amém? Você possa tomar sua escolha nesse sentido. Provérbios 15:13 diz, o temor do Senhor o quê? É a instrução. Instrução é doutrina, é conhecimento, informação. É ensinamento da sabedoria. Então, para você ser sábio, você tem que aprender a respeitar a Deus. E diz que antes da honra vai a humildade. Que honra é essa aqui? A honra, aquela honra lá, a honra eterna. Nós temos que aprender a ser o quê? Humildes. E ser humilde não é fácil. As pessoas confundem humildade, né, com falta de recurso, né? A pessoa que é pobre, não tem dinheiro, diz que é humilde. Não, nem todo pobre é humilde. Humilde é aquele que aceita a vontade de Deus. Isso é que é humilde. Então nós temos que decidir primeiro morrer. Essa é uma escolha. Não é fácil. É por isso que aqui Romanos 12, de 1 a 3 diz, rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, eu clamo, né, a vocês, meus irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pelo amor, pelo cuidado, né, que Deus tem para conosco, que nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício vivo. Então, nosso corpo serve de um sacrifício. Por que é sacrifício? Porque a gente vai ter que tomar o jugo, nós vamos ter que negar a nós mesmos. Isso é um sacrifício. E para o quê? Para que nós sejamos santos. Santo é separado. Né? Separado para o quê? Para fazer o que Deus quer e não o que nós pensamos que é para fazer. E é agradável a Deus. Quando a gente faz isso, nós vamos ser agradáveis a Deus. E diz que nosso culto racional, ou seja, com a nossa mente, esse é o verdadeiro culto. É oferecer nossos corpos, ou seja, a nossa vida como um sacrifício agradável a Deus. E diz por quê? Porque nós não devemos nos conformar com este mundo. As normas desse mundo a gente não pode se conformar, não. A gente tem que se conformar com o quê? Com a Bíblia, com o que a Bíblia diz. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que nós somos transformados? A nossa mente tem que mudar primeiro. Uma vez que a nossa mente mude, nós vamos sendo o quê? Transformados. E vamos passar a praticar as obras que Deus quer que a gente pratique. É por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, eu li uma passagem que diz assim, que a palavra de Deus mata o pecado em nós. Quanto mais a gente a Bíblia, quanto mais a gente decide obedecer a Bíblia, mais a palavra de Deus vai passar a o quê? Matar o pecado que tem em nós. E uma vez que a gente mata, que o Espírito de Deus mata esse pecado, nós passamos o quê? A ser livres. Você quer ser livre? Eu quero ser livre. E aí nós vamos experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós vamos conhecer a vontade de Deus, que está onde? Na palavra dele. Então, nós devemos o quê? Segundo Coríntios 3, 17 e 18, diz assim, ó, ora, o Senhor é Espírito, ou seja, Deus é Espírito. O Espírito Santo é um dos membros, né, da divindade. Onde está o Espírito de Deus, né, do Senhor, Yahvé, aí há liberdade. Então você quer ser livre? Eu quero ser livre. Deus nos criou para ser livre, mas principalmente livre o quê? Do pecado. Mas livre do pecado implica-se livre também como o quê? Livre para pensar. Livre para você escolher para onde você quer ir. Ou seja, direito de ir e vir faz parte da liberdade que Deus quer te dar. Dominar sobre as coisas que estão na terra também faz parte da liberdade que Deus deu ao ser humano. Liberdade de escolher fazer com o seu próprio corpo. Isso também faz parte da liberdade que Deus nos deu. Então, quando o Estado, né, ou quando vem ideologias que tentam retirar isso da gente, isso está lutando contra Deus, viu? Está lutando contra Deus. E é por isso que nós temos que ensinar as pessoas o que? A ser livres. Livres, né, em todos os sentidos. Livres do pecado. Mas todos nós, com o rosto, ó, descoberto. Quando a gente lê a Bíblia, Deus é como se tirasse uma venda dos nossos olhos. Nós vamos passar o que? A refletir como um espelho a glória do Senhor. Ou seja, lendo a Bíblia, nós vamos começar a ver a Deus. Vamos começar a conhecer a Deus. E o que vai acontecer conosco? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Amém? Deus traçou um plano, meus irmãos. Perfeito. A Bíblia, nós contemplamos a Deus. E ao contemplar a Deus, Deus nos dá o quê?
aquela vontade de ser semelhante a Ele. E aí o Espírito Santo vem e faz o quê? Vai nos transformando. Amém? E o pecado vai morrendo em nós. Como pelo Espírito do Senhor. Então, aí o que acontece? Aí nós vamos saber se nós estamos nesse caminho, trilhando esse caminho, sabe o quê? Romanos 12, 21 diz assim, ó, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, não existe esse negócio de você não pecar. Você só deixa de pecar quando você vence o quê? O mal com o bem. Você vai ter que praticar o bem. Quando você pratica o bem, você vai vencer o mal que há em você. Não existe opção de eu ficar inerte sem fazer nada. Não, essa opção não existe. Essa opção só existe se você estiver morto. Se você morrer, aí acaba, cessa tudo. Mas enquanto você estiver vivo, você vai ter que vencer o mal com o quê? Com o bem. E o que é o bem? O bem é fazer a vontade de Deus. E aqui diz, 1 João 5,4 diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, como é que você é nascido? Através do batismo. E se você nasceu e você permanece com Jesus, você vai vencer o mundo. O que é o mundo? É a natureza pecaminosa que tem dentro de você. Primeiro, a vitória dentro de você. E essa vitória que vence o mundo, o que faz a gente vencer o mundo? A nossa fé. O que é a fé? É mesmo você estando fraco, mesmo você estando desanimado, mesmo você já tendo caído centenas de vezes, né, ou até milhares, naquele mesmo ponto você continua com Jesus. Você se levanta e diz, Jesus, eu vou continuar até eu vencer pelo teu poder. O que é a fé? Fé é escolher fazer a vontade de Deus, mesmo sem você ver ainda os frutos. Isso é profundo. Então, nós temos que fazer o quê? Ter disposição para ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. E 1 Samuel conta a história, né, de Saul. É um grande exemplo para nós. 1 Samuel 3,10 diz, né, que Samuel, ele aprendeu a ouvir Deus. E diz, então veio o Senhor, pôs-se ali e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. Então nós temos que aprender a voz de Deus. Como é que nós vamos dizer isso hoje? Lendo a Bíblia. Toda vez que você lê a Bíblia, você está dizendo assim, fala, Senhor, que teu servo ouve. Toda vez que você decide ler a Bíblia. Você sabia disso? É a mesma ação de Samuel. Provérbios 23:12 diz, aplica o teu coração à instrução, que é ao ensinamento da Bíblia. E os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Então nós temos que aplicar. O que é aplicar? É ter perseverança. É ter regularidade. Nós temos que ter regularidade, meus irmãos, em ler a Bíblia. Temos que ter regularidade em oração. Temos que ter regularidade em confessar os nossos pecados. Porque senão a gente não vence. Aqui diz Deus que nós temos que aprender a ouvir o quê? O Espírito de Deus. Ó. O Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, né? O que é ouvido é mente. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas? Somos nós. Então o Espírito Santo está dizendo para nós de que forma? Através da palavra dele. Isaías 50:10 diz, que há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo. Como é que a gente vai saber que teme a Deus? Quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Né? Quando a gente andar em trevas, a gente vive em trevas. Eu mesmo, de vez em quando, me encontro em trevas. Oh, meu Deus, eu estou aqui em trevas de novo. Mas eu me lembro, né, que eu tenho que me firmar em Deus, não em mim. Eu sou fraco, mas Deus é forte. E eu tenho que me firmar aqui no nome de Deus. Tenho que clamar a Ele. E você também, eu convido a fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque cada vez que nós fazemos isso e lutamos com Deus e não contra Deus, nós não vamos entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai estar o quê? Não vai estar triste, porque ele vai estar nos conduzindo. Mas se nós desistimos de fazer a vontade de Deus, se nós rejeitamos a voz de Deus, nós deixamos o Espírito de Deus triste. E nós somos selados, como diz aqui, para o dia da redenção. Quando você tomou a decisão de batismo, você foi selado. Então, diz aqui, perto está o Senhor de todos que o invocam. De todos que o invocam em verdade. Como é que nós invocamos Deus de verdade? Quando a gente quer uma mudança em nós. Quando nós mostramos, né, de forma sincera, que queremos ser livres. Eu me lembro do endemoniado, né, que ele falou com a voz, né, o demônio falou, mas dentro dele, ele queria ser livre. Jesus entendeu isso e Jesus libertou ele. Então, Jesus pode te libertar também.
Fala na tua mente que quer ser livre. Deus vai te libertar. João 16,3 diz: quando vier aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo é o que? Espírito da verdade. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Para mim isso aqui é a maravilha. Vai nos guiar em toda a verdade. E aqui meu entendimento de verdade aqui envolve até minha profissão. Ou seja, eu sou um cientista. Como cientista, o princípio da ciência é a busca da verdade. Então, para mim também é por isso que uma das razões que eu continuo estudando, pesquisando, porque diz que Deus vai me guiar em toda a verdade. Então, tem muitas coisas das ciências que não são verdadeiras, mas como com a pesquisa, nós vamos descobrir a verdade. E diz que o Espírito Santo não vai falar de si mesmo, mas vai dizer tudo o que tiver ouvido e vai anunciar o que há de vir. Ou seja, a profecia. O Espírito Santo vem para nos mostrar o que? A profecia. O que vai acontecer no futuro, para que a gente esteja preparado, para que a gente não seja pego de surpresa. Satanás quer pegar a gente de surpresa, mas Deus quer que nós não sejamos pegos de surpresa. Mas algo fundamental nós temos que aprender aqui com a história de Saul. Diz que Deus, né, constituiu Saul, o povo escolheu Saul como o primeiro rei de Israel e Deus aceitou. E Deus fez um teste aqui para Saul e Saul foi reprovado no teste. Os testes às vezes são simples, né? 1 Samuel 10,8 diz, né? Samuel chegou e disse: tu, porém, Saul, descerás antes de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias tu vais esperar, até que eu venha a ti e te declaro o que é fazer. Você pediu para ele ficar 7 dias esperando ele. E ele, Samuel, ia fazer o quê? Oferta de sacrifícios, né? E oferta pacífica. Porque Samuel que era o sacerdote. É quem era o profeta. Não era Saul. Saul era rei somente. O que aconteceu? Diz aqui, 1 Samuel 13, 8 e 9, que Saul esperou 7 dias. Né? Aguentou 7 dias. Mas chegou o momento que ele disse... Esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara, né? Não vindo, porém, né? Ele achava que Samuel não vinha mais. Não vindo Samuel a Gigal, ou seja, às vezes a gente comete esse erro, né? Porque a gente quer naquela hora, a gente espera, mas a gente espera até um determinado limite, acha que Deus não vai agir mais, é que a gente começa a agir da nossa própria cabeça, e isso é terrível, nós fazemos isso mesmo. E de Samuel, né? Diz que Samuel não vinha mais, né? O povo se dispersava dele. E então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Meus irmãos, tem pecado que a gente comete, que é contra nós mesmos, assim, ou contra uma pessoa, mas quando é contra Deus, meu Deus do céu, é difícil. Pecar de forma deliberada contra Deus é uma ofensa muito grande. E a penalidade, né, ela vai ter penalidade, não adianta. Então diz que Samuel chegou. Samuel chegou e disse a Saul, né, 1 Samuel 13, 13 e 14. Procedeste neciamente, ou seja, como um tolo. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Ou seja, quando Deus diz sobre a questão do sábado, e tu teima em não guardar o sábado, ou guardou outro dia, você está procedendo aqui de forma nécia, como um tolo. Quando Deus diz que você deve comer determinados alimentos e você não come esses alimentos, você está incorrendo um erro difícil. Né? Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, se ele tivesse sido obediente. Porém agora não subsistirá o teu reino, ou seja, ele perdeu o reino. E às vezes a gente também perde algumas coisas por causa desse tipo de ação que a gente pratica. E diz aqui: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, que foi, né? Nós sabemos que foi Davi. Davi teve falha sim, mas as falhas de Davi foram diferentes. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja o capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E aqui diz aqui, Samuel fala para nós algo que serve para nós hoje. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Às vezes a gente pensa, né, que holocausto e sacrifício é mais importante que obedecer a vontade de Deus, né? Não é. Quando Deus já falou algo, né, que está claro na Bíblia e você continua desobedecendo, é difícil. Muito difícil. E diz Deus que o mais importante é que se obedeça a palavra dele. E diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você está sacrificando de forma de desobedecer a Deus, não faça sacrifício. Alguns pegam o dízimo, né, e querem usar o dízimo como oferta. Não adianta. Você vai estar com maldição. Isso é maldição.
Deus disse como é que deve ser usado o dízimo e Deus disse como deve ser usada a oferta. Não confunda as duas coisas. Para Deus, obedeça o que ele disse, não faça o que você faz da sua própria cabeça. Deus disse que atender é melhor que a gordura de carneiro, ou seja, né? Dar o dízimo, né? De produtos, né? Coisas que Deus condena. Não adianta esse dízimo não tem bênção para você, não. Ele pode servir, né? Que você está dando na igreja, mas para você não vai ter bênção para você, não. Infelizmente, essa é a verdade. Porque Deus diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Rebelião é a mesma coisa que a feitiçaria, meus irmãos. E que o porfiar, ou seja, teimar em praticar o pecado é o quê? A mesma coisa que idolatria. E não é fácil falar sobre isso, não, meus irmãos. Eu dei só exemplo de dízimo e oferta, mas tem outras coisas. Né? Tem outras coisas que Deus diz. Homem casar com homem. Não adianta, não vai ter bênção. Mulher com mulher não vai ter bênção mesmo. Né? Deus já falou como é que é. É igual o sábado, é o casamento também. Alimentos que tem que ser comidos também. Deus já falou que alimentos são esses. Não adianta você querer dizer que pode ser isso. Não adianta, meu irmão. Que Deus te abençoe e que você seja libertado. Então, meus irmãos, às vezes, para não obedecer a Deus, a gente começa a querer, né, criar nossa própria religião, fazer da nossa própria cabeça. Né? E Deus fala lá em Jeremias 2,3, né, que diz, meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram. Ou seja, quando você faz isso, a gente faz isso, está deixando a Deus. O manancial de água vivas e cavaram cisternas outras. Então as pessoas criam religiões falsas, cristianismo falso, né? Cristianismo é dizendo que pode fazer qualquer coisa, né? Cristianismo, né, que adota, né, ideologias que são anticristãs, né? E você ainda diz que é aceita por Deus. Não vai ser aceita. Deus não vai aceitar. Não adianta. Ele já disse o que é que ele vai aceitar. Zacarias 4,6 diz, essa é a palavra de Deus para nós. Aqui era para Zorobabel, essa é para nós. Nós temos que vencer, meus irmãos. Como é que nós vamos vencer? Aqui diz que não é por força, nem é por violência. Por isso que eu estou pregando para você aqui, estou levando essa mensagem, né? Sem te forçar. Você tem que pensar no que você está fazendo. Porque não vai ser por força, não vai ser por violência, mas sim pelo Espírito de Deus é que a mudança vai ocorrer. Mas a gente tem que conhecer a verdade para ser livre. Conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. É isso que Jesus fala. Tem que conhecer a verdade. E Deus diz que quando a gente conhece a verdade e quer ser livre, Deus faz o quê? Está lá em Atos 2,17. Acontecerá nos últimos dias que do meu espírito derramarei o quê? Sobre toda a carne, o meu espírito. E aí nós vamos o quê? Vamos profetizar. Alguns vão ter visões, outros vão ter sonhos. E o Espírito de Deus, né, vai estar sobre nós, nos guiando, né, para esse tempo do fim. As profecias vão estar acontecendo, ou estão acontecendo no jornal, a gente não está percebendo. Mas se você está sendo guiado por Deus, Deus vai te dizer, aqui, isso é uma profecia. Preste atenção. Sair das grandes cidades. Se alimenta da maneira correta. Né? Faça o melhor. Se prepare que o fim está se aproximando. Ezequiel 36, 26, 27, Jesus diz assim, dar-vos-eis um coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Nós necessitamos de um coração novo. Ou seja, uma mente nova. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, né? Eu peço que Deus tire de mim. E me dê um coração de carne, ou seja, sensível. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis o quê? Por que Deus vai nos dar o Espírito de Deus? Para andar nos estatutos. E guardar os juízos e os observar. Qual é o plano de Deus para a gente social? É obedecer aos mandamentos dele. Esse é o plano de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão que essa não cabe a Deus, cabe a nós, ser submisso a Deus. A submissão à vontade de Deus ocorre quando morremos para o nosso desejo, né? A gente tem um desejo, mas quando a gente vê a palavra de Deus, a gente escolhe o quê? A vontade de Deus, acima de nós. Vai ser uma luta? Vai. Às vezes a gente não vai conseguir a primeira vez, mas continue lutando, até você conseguir. Mas isso vai abrir o caminho para o serviço aos outros, vai permitir que Deus nos use para trabalhar para os outros. Não podemos viver para Deus sem nos tornar um sacrifício e sem viver abertos à voz divina. Para submeter nossa vontade à vontade do Pai, devemos ver os perigos de confiar em nós mesmos. Né? Confiar em nós mesmos é fracasso. E também em coisas que Satanás coloca, né?
para substituir a palavra de Deus, ideologias, né? Religiões, outras religiões, né? Políticas, sistemas políticos, né? O poder de Deus. A submissão à vontade divina é o cerne da vida cristã. Por isso o Senhor pode permitir que venha para nós o quê? Crisóis, venha dificuldade. Para o quê? Para a gente acordar, para a gente despertar. Aqui dá o exemplo de Eli, né, que viu os filhos, né, que eram sacerdotes, fazendo as coisas tudo errado e não demitiu eles do cargo. Deixou eles continuar no cargo, fazendo as coisas que eles estavam fazendo. Era para ser demitido do cargo. Às vezes as pessoas não querem ser demitido do cargo. Às vezes é necessário ser demitido do cargo. Então aqui diz, né, que como resultado do seu afeto não santificado, sua má vontade de cumprir o dever desagradável, fez uma colheita de iniquidade. E seus filhos morreram por causa disso. Tanto o pai que permitiu a impiedade, como os filhos que a praticaram, eram culpados diante de Deus, diz aqui, ó. E ele não aceitaria oferta nem sacrifício por suas transgressões. Então, há um limite da misericórdia de Deus. Que Deus nos abençoe, a mim e a você, e que nós não tenhamos ultrapassado esse limite. E nós sejamos vencedores, né, em nome de Jesus. Desejo a ti, né, um bom fim de semana. Já te desejo também um feliz sábado, né, que começa quando? Pôr do sol da sexta, pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.